Fala, meus amigos, tudo bem? Bora direto ao assunto. Corinthians que começou a segunda-feira cheio de novidades. Primeiro, Lucas Veríssimo. Corinthians deve anunciar nas próximas horas. Clube e jogador já fecharam um acordo verbal, restando agora a assinatura do contrato. E vamos falar também sobre o Luan. Ontem, o Corinthians e o Luan chegaram a um acordo e o Luan já está basicamente livre para assinar o seu retorno e acertar a sua volta ao Grêmio. Conto tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Muito bem, indo direto ao assunto aqui. Enquanto o Corinthians se prepara hoje, termina aí a preparação para o clássico contra São Paulo amanhã, e claro, ainda cercado de muitos mistérios, né? Joga Matias Rojas, joga Renato Augusto. O Renato eu acho que joga sem problema nenhum. O Matias Rojas ainda tenho dúvidas, claro. O Corinthians não atualizou em nenhum momento o quadro clínico do atleta, não disse se melhorou, se piorou, se fez exame, se não fez. Enfim, segue tudo, né, como nós vimos no sábado. Então, o Vanderlei segue preparando o time ali. Não deve divulgar hoje a lista dos jogadores relacionados, até para que esse mistério seja levado ao vestiário, e aí só uma hora antes do jogo saberemos a escalação, e o Dorival também, né, claro. O Vanderlei não quer entregar a paçoca para o Dorival Júnior. Então seguimos aí com um tom de mistério, né, cercado de mistério. Quem será o substituto do Gabriel Moscardo? Será o Juliano mais uma vez? Será o Juan Oliveira, o Rony, o Maicon? Enfim, opções o Vanderlei tem. Tudo certo que não são as melhores, mas ele terá que decidir entre esses jogadores quem será o substituto do Gabriel Moscardo, que fez uma cirurgia na quinta-feira de apêndice e eu acredito que jogue, né? Não seria racional, não seria lógico, não seria, ou seria absurdamente surpreendente a presença do Gabriel Moscardo. Eu acho que não tem a menor condição. E o Corinthians segue aí trabalhando, treinando, preparando para esse jogo que é muito importante, jogo amanhã, 9h30 da noite, em casa, né, o Química Arena, diante do torcedor. Vitória será importantíssima para o Corinthians, né, que fará o segundo jogo no Morumbi, aqui ao lado da minha casa. Aqui. É uma vitória bastante importante para a equipe do Corinthians chegar no Morumbi de forma mais tranquila. Então, contra o Bahia, o time foi muito mal, deu sorte em empatar em 0-0, trouxe um ponto precioso que o manteve na mesma posição até agora no campeonato, 15º lugar, o que é muito pouco em termos de Corinthians, né? Convenhamos. Mas os bastidores do Corinthians seguem agitados. Enquanto está tudo muito tranquilo dentro do CT, todo mundo treinando, as coisas estão agitadas nos bastidores. E a gente começa falando sobre Luan. Ontem, o Luan e o Corinthians encaminharam a rescisão. Ufa! É isso mesmo. Pode comemorar. Né? Pode comemorar. Eles chegaram a um acordo, chegaram a um consenso. E o vínculo do Luan com o Corinthians termina sem custo para nenhuma das partes. Nem o Luan vai pagar nada, nem o Corinthians vai pagar nada. Falta só a parte burocrática, assinatura, papelada, né? E o Luan fica livre para seguir o seu caminho no Grêmio, podendo já se apresentar até na próxima quarta-feira, depois de amanhã, quando o Grêmio vai enfrentar o Flamengo. Então, o acordo está formalizado, está fechado, faltando apenas, claro, os trâmites burocráticos, que devem acontecer ainda no dia de hoje. Hoje deve ser tudo finalizado, a parte, né, da papelada. Então, o Grêmio já entrou em contato com o Corinthians já enviou relatórios físicos, clínicos, enfim, toda a parte, né, que o Grêmio possa fazer qualquer tipo de avaliação. A princípio, chega com um contrato curtinho até dezembro, né, na equipe gaúcha, e aí, claro, dependendo da produtividade, pode prorrogar o seu contrato aí com o time gaúcho. O Renato está bancando a volta do Luan,
E aí o Luan não pode pisar na bola agora com o Renato, né, Luan? Afinal de contas, o Renato confiou nele e está bancando o Luan esse seu retorno ao Grêmio. O Corinthians pagou na ocasião 29 milhões, né? Ao final de 2019 ali. E o Luan só deu prejuízo ao Corinthians. Mas, a partir de hoje, ele está... O Rei da América está livre para voltar ao Grêmio e seguir sua carreira ali no time gaúcho. Quero saber sua opinião. Finalmente, né, gente? Finalmente um acordo entre Corinthians e Luan. Nenhum terá custo com relação a isso. Beleza? Então, hoje já pode ser finalizada toda a questão de papel e o Luan segue para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense para seguir a sua carreira. Comenta aí. Tá feliz? Bom, para finalizar o vídeo de hoje, Lucas Veríssimo. Ontem à noite, durante a live, eu recebi a informação de que o Lucas Veríssimo poderia estar acertando com o Corinthians. E aí eu olhei e a informação primeiro foi passada pelo jornalista Vene Casagrande, tá, lá do SBT do Rio de Janeiro. Isso era por volta de 10 para as 10 da noite. E claro, a gente vai procurar, a gente apura também, a gente foi buscar informação e as coisas foram acertadas entre Corinthians e Lucas Veríssimo. Corinthians, a um primeiro momento, já tinha procurado o Lucas Veríssimo, aí depois tá perto, tá longe, não vem mais. Sempre aquela história, lembra que eu falo da cautela, né? Não, tá chegando, e aí não chegou, e aí tá vindo, depois não tá vindo. Aí entrou o Flamengo na parada, tudo isso. E o Corinthians, quietinho, foi lá e acertou a contratação. Acertou verbalmente a contratação, vamos deixar isso claro, né, entre o clube e o zagueiro Lucas Veríssimo, tá? Revelado pelo Santos, que está no Benfica de Portugal. Vamos lá, como é que fica essa transferência? O Corinthians terá a preferência para ficar com o zagueiro. É um contrato de 1 ano, tá? Um contrato de 1 ano. O Corinthians fica com a preferência de compra com relação a isso, tá bom? O Corinthians está pagando ao Benfica 1 milhão de euros, tá? 1 milhão de euros é o empréstimo de 1 ano. E a informação é que ele terá um salário maior do que ele tinha, inclusive, lá no Benfica. Deve ser um belo salário, tá? Pelo empréstimo, então, de 1 ano, o Corinthians pagará 1 milhão de euros, equivalente aí mais ou menos a 5 milhões e 300 mil reais, tá? E esse já existe o acordo verbal, faltando apenas a assinatura do contrato de fato, tá bom? Lucas Veríssimo, que esteve muito perto da Copa do Mundo, passou por uma cirurgia gravíssima e ficou fora, né? Se recuperou e depois é meio que natural no futebol, o jogador passa um período pós-cirúrgico e acaba perdendo espaço, ele perdeu espaço e acaba agora tendo essa oportunidade de voltar a jogar no Timão. É bom zagueiro, excelente zagueiro. O negócio foi intermediado pelo Paulo Pitombeira, empresário do Lucas Veríssimo, também, o mesmo, que é o empresário do Roger Guedes, tá? Então, negociação encaminhada, feita, e o Corinthians agora apenas aguarda, né, uma assinatura do papel mesmo para confirmar o Lucas Veríssimo como segunda contratação nessa janela de transferências que fecha daqui a uma semana. Então, Matias Rojas e agora Lucas Veríssimo no Timão. Quero saber a sua opinião. Gostou da história do zagueiro, do ex-zagueiro do Santos, atual Benfica? Está fechando com o Timão? Quero saber a sua opinião. Corinthians, acho que com a chegada do Lucas Veríssimo, fica muito claro a não permanência do Bruno Mendes, né? Eu acho que isso deixa muito claro. O Corinthians tem zagueiros da base que se destacam, né? O Caetano, que é muito pedido, tem o Murilo, que é titular.
O Gil não deve ficar a partir do final do ano, então acho que é muito provável aí que o Bruno Mendes também não fique. Por isso, o Corinthians foi buscar aí o Lucas Veríssimo, contrato de 1 ano até julho de 2024. Corinthians querendo comprar o Lucas Veríssimo. Como é que fica? Abate esse 1 milhão de euros, tá? Então, essa é a situação. Este é o momento atual do, podemos dizer, novo jogador do Corinthians. É só depois que assina, né? Eu tenho cuidado. Valeu? Deixa seu like, comenta aí, se inscreve no canal. Obrigado pela sua participação. Mais tarde a gente volta com outras notícias. Por enquanto, ó, nada de Matias Rojas nem Renato Augusto, tá bom? Tchau, valeu.